Ó. Boa noite, amados. Graça e paz. Quem está animado? Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar. Iniciar o nosso culto desta noite. Oremos. Pai, nós somos gratos ao Senhor por esse tempo, ó Pai, que o Senhor está nos dando aqui no Oikos Center como igreja, para realizar mais um acampamento de famílias. Desde já, obrigado, ó Pai, porque desde ontem temos sentido a Tua boa mão sobre nós, nos abençoando, nos guardando, nos dando crescimento espiritual, unidade, comunhão. Só podemos dizer muito obrigado, Senhor. Obrigado também, ó Pai, porque a previsão do tempo não era, ó Pai, de um dia tão ensolarado como foi hoje, e sabemos que foi a Tua boa mão também nos abençoando. Pai, queremos lhe consagrar esse culto que agora se inicia, e que tudo que vamos fazer nesta noite, que chegue de forma agradável diante do Senhor. E que também todos nós, salvos, saiamos daqui, ó Pai, edificados pela Tua palavra. E se houver alguém entre nós que ainda não tenha certeza da sua salvação, que esse seja o acampamento da sua transformação. Tudo para glórias do Senhor. E é em nome de Cristo que eu peço, agradecido. Amém. Amém. Ainda em pé, vamos adorar a Deus com uma canção. Boa noite. Vamos adorar ao Senhor com o cântico Bom Estarmos Aqui, que realmente está muito bom estar aqui em comunhão com os irmãos e em especial esse momento na presença do nosso Deus. Amém? Aqui louvando a Deus, podemos exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podemos exaltar seu santo nome. Tempo para isso, a Deus, não só amor, não só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, não só amor, não só Espírito. Deus venha nos abençoar, essa união
volte para nós. Amados, podeis assentar. O coral da nossa igreja vai adorar a Deus com uma canção.
Estamos falando sobre oração nesse acampamento, um tema que Deus colocou no meu coração para começar a trabalhar com a igreja há cerca de 20 dias atrás, um assunto que temos tratado aos domingos, nas quartas e agora no acampamento, e depois ainda vamos prosseguir um pouquinho lá em São Paulo pós-acampamento. E por isso nós vamos orar agora, nós vamos nos separar em duplas de orações e vamos fazer igual fizemos lá na sala de oração. Você vai orar pelo seu irmão em Cristo, de preferência não alguém da família. Você vai fazer uma dupla e vai orar por essa vida, vai orar pela vida dela, pela família dela, para que realmente você possa abençoá-la nesta noite. Vamos lá? Duplas de orações? Vamos lá? Duplas.
Amém. Amados, vamos ficar em pé? Vamos adorar a Deus com mais uma canção antes da mensagem. A igreja pode se assentar.
Estamos falando sobre oração. Oração é lugar de... Ficou fraco. Oração é lugar de... Amém. Amados, o preletor desta noite é o pastor Alessandro. Ele é diretor da Every Home na América Central, América do Sul, mas também tem realizado uma ponte... não tem a ponte Rio-Niterói, agora a ponte é São Paulo, Portugal, né? Eles estão fazendo um trabalho lá também de revitalização de igrejas, e ele é o diretor de toda essa região aqui, da América Central e América do Sul, é meu primo também. E esse lugar aqui que ele é diretor, é um lugar que foi criado para ter muita oração, para que haja muitos treinamentos de discipulado, para que as pessoas possam evangelizar cada vez mais, para que todas as vidas em cada lar sejam alcançadas. E a gente louva a Deus por esse lugar, pela vida do meu primo, pela visão que ele tem tido, por todos os alvos que tem alcançado através do uso que Deus tem feito da vida dele. E aí por isso eu convidei ele para ser o preletor desta noite, e desde já o convido, fique à vontade, pastor Alessandro, e que Deus possa te usar grandemente nesta noite. Aí apresente minha prima, sua esposa, e pode falar um pouquinho mais da Every Home, fica à vontade. Eu tenho dito para ele, sinta-se em casa. Todas as vezes que eu o vejo aqui, sinta-se em casa, né, prima? Sinta-se à vontade, tá bom? Como se fosse de vocês, tá bom? Fica à vontade. Queridos, muito boa noite, prazer estar aqui, revendo alguns irmãos. Muito obrigado, pastor Rui. Esse lugar realmente foi a bênção do Senhor, e eu não sei se você já percebeu isso, mas na vida cristã, o Senhor parece que deixa para fazer as coisas assim no 45 do segundo tempo, que é para a gente mesmo confiar, entregar, submeter e falar com o Senhor. E aí o Senhor vai assim, meio que, eu estou te dando mais um gostinho para você ver como que eu estou agindo. E no final dos 45 do segundo tempo é que o Senhor muda todas as coisas e nos dá essa possibilidade de ver o poder, a graça, a misericórdia dele sobre as nossas vidas. Vocês acho que já viram a sala de oração, né? Essa sala, nós temos trabalhado com ela e o projeto e a ideia é que ela funcione 24 horas por dia, 7 dias por semana em oração. Porque nós cremos que a oração é a que quebra barreiras, abre portas, abre corações. Como organização, nós temos enfrentado desafios tremendos aqui na América Latina, Europa, nem preciso dizer de Ásia, mas temos enfrentado muitos desafios aqui na América Latina. Muitas vezes nós não conhecemos, como cristãos, não conhecemos aquilo que nós estamos enfrentando aqui no meio evangélico, dentro da América Latina. São barreiras, são desafios sempre contrários ao Evangelho, tentando impedir que o Evangelho chegue às pessoas. Então, por favor, orem por isso também, para que nós possamos, com a graça e o poder do Senhor, alcançar os objetivos. E o nosso objetivo sempre é levar até a igreja, ajudar a igreja a participar com a igreja da grande comissão, para que mais vidas conheçam a Cristo como seu Salvador pessoal. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e poder transmitir e falar aquilo que tem mexido com a nossa vida e coração, que é a oração. Certamente nesta noite eu não vou conseguir terminar esse assunto, porque esse assunto é um assunto muito amplo, muito vasto, e eu quero apenas dizer um texto bíblico para nós iniciarmos, e vamos orar para iniciar. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Interessante que nós estamos sempre tentando
adivinhar as coisas que vão acontecer. Eu acho interessante isso. E hoje, aqui, eu quero não trazer uma mensagem, mas conversar como um cristão sobre aquilo que acontece na nossa vida. Nós temos muitas vezes interesses em conhecer o que vai acontecer. Passamos há pouco tempo por uma pandemia, e quem não queria saber o que ia acontecer? Nós estávamos pensando, e agora, como vai ser daqui para frente? E a gente lê um texto como esse, e o Senhor está dizendo, não, eu sei o que vai acontecer. Eu sei o que vai acontecer. E nós sabemos que o Senhor sabe o que vai acontecer, porque Ele era, Ele é, Ele foi, Ele sempre será. E Ele sabe de todas as coisas. Mas perceba que na vida cristã, no material da vida cristã, nós estamos preocupados. A gente pensa sobre o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer daqui a um ano, como vai ser. E o Senhor está dizendo, clama a mim, e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que você não sabe, mas eu sei. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa alcançar a nossa vida e coração nesta noite aqui, na vida de todos nós, Pai. Fala com a Tua palavra, nos abre, Pai, o entendimento para a prática da oração nas nossas vidas, Pai. Nos orienta, nos guia. Nós reconhecemos que o Senhor está sobre todas as coisas, o Senhor tem todo o poder no céu e na terra, Tua é a graça, a misericórdia, a bondade, amor, e nós, Pai, nesta noite queremos pedir ao Senhor, vem com a Tua graça sobre as nossas vidas, concede a nós também o entendimento do Senhor, para que nós possamos ter o desejo de estarmos cada dia mais próximos da Tua vontade, Pai. Assim nós oramos, te agradecemos, o nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Queridos, estamos nos aproximando do final do ano. Eu particularmente, eu gosto muito do final do ano. Final do ano é quando eu olho para trás, e em casa nós temos sempre este hábito de pararmos um tempo, olharmos para trás e vermos a graça do Senhor estendida sobre um ano que está se findando. Aliás, semana que vem, dia 28, dia de ação de graças, nós também paramos para isso, porque nós reconhecemos que tudo vem do Senhor, a graça, a misericórdia, a bondade, o amor vem dEle, e Ele está nos sustentando a cada dia. Então nós paramos todas as coisas, olhamos para trás, e muitas vezes em casa nós temos um costume de sempre ir anotando as bênçãos do Senhor durante o ano, para nós não nos esquecermos, lembra do texto bíblico? Não nos esquecermos das bênçãos do Senhor. Então nós olhamos aquilo e vamos agradecer. Mas aquilo aconteceu em janeiro de 2024, não tem problema, nós continuamos agradecendo ao Senhor por aquilo que Ele tem nos dado, e olhamos aquilo, estamos reconhecendo, Pai, muito obrigado pela sua graça, que o Senhor agiu aqui com teu amor, o Senhor nos sustentou, o Senhor nos alcançou, e vamos orando a cada momento. Bem, diante de todos esses anos dentro do ministério da Every Home, eu fui escrevendo algumas frases sobre oração. Eu queria aqui compartilhar algumas mesmo delas com os irmãos, para que nós possamos perceber um pouco mais o caráter da oração. Tem um livro de Hope McDonald, ele fala o seguinte: podemos ler todos os livros sobre oração. E, queridos, talvez alguns aqui tenham uma biblioteca sobre livros de oração. Estão lá, cheio de livros de oração. Ou então você tem um ou dois, pelo menos. Podemos ler todos os livros sobre oração. Todavia, enquanto não tomarmos a decisão de orar, não aprenderemos a orar. Eu estou falando aqui do final do ano, porque no final do ano nós sempre, eu não sei como é que é o seu costume, mas nós sempre preparamos o ano que vai vir. Então, o ano que vai vir,
Normalmente as pessoas vão pensar assim, não, o ano que vai vir, eu começo dia 2 de janeiro. Não, porque dia 1º é um feriado, eu vou estar numa festa, comendo alguma coisa. Não, mas dia 2 eu começo o meu regime. Ali, não, aqui, ó, esse ano vai ser, nossa, eu vou... Dia 2 de janeiro, matrícula na academia. Tá certo isso. Isso aqui eu vou fazer. Então, você coloca alguns objetivos. Eu vou perder peso esse ano. Esse ano vai ser até fácil. E aí você já marca lá, dia 2 de janeiro, tal, eu vou começar. Dia 2 eu vou na academia, vou começar. Dia 2 eu vou começar a correr. Dia 2 eu vou começar, dia 2 eu vou começar. E você coloca alguns objetivos durante o ano. Começa dia 2. Então você vai para a academia, lutando. Você luta contra você mesmo. E luta para ir. Ok, dia 2, só que é a primeira semana. Então você está, uau, estou disposto. Essa semana vai ser, eu vou... Aí você vai no primeiro dia, passa 2, você está com o corpo todo dolorido, levou uma surra. Aí depois... Vai indo, hoje não vai dar, eu estou com compromisso, tal, não sei o quê. Começa a mudar. Chegou em fevereiro. Puxa, não está dando mais. Em março, você até esqueceu que você está pagando no seu cartão de crédito, você nem está sabendo mais, mas está caindo lá e você não está mais indo à academia. Isto é uma verdade ou não é, queridos? É uma verdade. Eu vou dizer algo que Paulo falava e é uma verdade para nós. Esta carne, ela é terrível. Ela cobra o preço dela. Quantas vezes você chega do trabalho, cansado, e o corpo está dizendo assim, nossa, um sofazinho agora, olha... E você está pensando assim, não, mas eu quero ler um livro agora, eu quero... uma série agora, liga, só aperta o botãozinho ali, a TV, a série ali, relaxa no sofá e descansa. E você, não, eu quero estudar alguma... hoje é quarta-feira, culto de oração, mas aquela, nossa, estou tão cansado, hoje o trabalho foi tão O corpo começa a emitir informações para nós, dizendo, eu não quero. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu comecei a correr em corrida de rua, e eu me lembro que na minha primeira corrida, eu tinha treinado para aquilo, com um professor, com uma equipe, tudo. Na minha primeira corrida, aconteceu um fato. Eu estou correndo, era uma corrida de 10 quilômetros, quando chega no quilômetro 6 para o 7, o corpo começou a falar para mim assim, Alessandro, para com isso, para com isso, para que isso? Está se matando. E eu, sinceramente, achei que eu estivesse correndo contra as pessoas que estavam comigo. Mas no quilômetro 6, 7, eu entendi muito claramente isso. Eu estou correndo contra o próprio Alessandro. E o corpo ficava emitindo, está doendo já, para com isso. Não é necessidade, que loucura, 10 quilômetros, para que isso? E eu ficava vendo aquilo, que coisa impressionante. A partir daquele dia, eu comecei a entender mais que a gente luta contra o nosso próprio corpo. Bem, queridos, oração. Eu vou dizer algo aqui que pode ser engraçado. A oração é como ir na academia. A oração é como você ir à academia. Começou janeiro, uau, eu vou começar uma vida de oração. Pastor, anota aí que eu vou ser um homem de oração, uma mulher de oração. É o dia 1º de janeiro. Então, dia 2, você faz um compromisso. Meu compromisso vai ser orar. Então, você vai... Aliás, lembram alguns anos atrás, saiu um filme chamado Quarto de Guerra? E todo mundo vinha para mim, Alessandro, vou fazer um quarto de guerra na minha casa, Alessandro. E eu olhando, falei assim, nossa, que interessante, olha, como foi bom. Nós estamos em 2024. Quantas pessoas têm um quarto de guerra em casa? Nem se lembra mais, às vezes, que fez...
até um compromisso, Senhor, eu vou criar um quarto de guerra na minha casa, porque eu vou orar. Os anos, o tempo passa, e muitas vezes nós nem nos lembramos mais de um compromisso que fizemos com o Senhor em oração. Isso é como ir à academia, porque há uma situação que é importante entender. A oração está para o espírito, assim como o corpo está para a carne. A oração está para o espírito, assim como o corpo está para a carne. E quando o corpo fala, eu não quero ir na academia, eu também não quero orar, eu não quero ter tempo para oração, eu não quero isso. Eu prefiro uma série na televisão. E eu não tenho nada contra a série, mas se ela não for te impedir de orar, ok, não tem problema. Mas se ela te impedir de orar, se ela te impedir de participar de um culto, opa, mudou toda a história. Muitas vezes nós começamos com o entendimento de que nós vamos fazer, e a oração é assim. Eu vou ter tempo de oração a partir de agora, Alessandro, eu vou orar, eu vou me comprometer, eu vou fazer, mas há uma disciplina a ser guiada todos os dias para que você possa orar. Nessa sala veio um amigo, Dr. Delron. Dr. Delron, ele nos Estados Unidos, ele é professor de alguns seminários, já foi o diretor de alguns e tudo mais, ensinando, tal. E quando chega nos últimos módulos dos seminários, os alunos têm que passar com ele, né? Então, ele faz algumas perguntas para todos os alunos que estão se formando. A primeira pergunta é: qual o seu entendimento bíblico? Grego, hebraico. Aí os alunos, né? Nossa, professor, eu sei isso, aquilo, blá, blá, blá. Ótimo, que bom, maravilha. Segunda pergunta: qual o seu tempo de oração? Quê? Qual o seu tempo de oração? E a última pergunta que ele faz: quantas pessoas você já levou a Cristo? E ele falando aqui, nesse espaço, ele falou assim, 99,9% dos meus alunos não têm vida de oração. Nunca levaram ninguém a Cristo, mas estão se formando teólogos, conhecedores de grego e hebraico. Eu não estou falando para você não estudar, não é isso. O que eu estou dizendo é que nós invertemos os papéis. Sabe por quê? Porque oração é você matar a sua carne, mas ela não quer morrer. Esse é o problema. A carne. João capítulo de número 3, quando Jesus estava conversando com Nicodemos, um dos principais, ele sabia a teoria. Ele entendia a teoria, o que ele não sabia era a prática. Ele não entendia as coisas do Espírito, mas se fosse perguntar para ele sobre as leis de Moisés, ele ia saber todas. Porque aquilo que dá para o Espírito, você precisa matar essa carne. E eu não estou dizendo, irmão, por favor, não pegue uma faca e taque no coração para matar a carne. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que ela tem vontade. Ela tem vontade. E nós temos que aniquilar a vontade da carne. O que Paulo falava? Para sobressair o espírito. Há uma luta entre carne e espírito. Essa luta ela é constante, ela é diária, ela é a todo momento. Ou eu vou dar vazão à carne, ou eu vou dar vazão ao espírito. Bem, e eu preciso dizer algo: o corpo não gosta do que é espiritual. É lógico isso. Porque a carne é da carne. O que Jesus diz para Nicodemos? O que nasce da carne é carne. Ela gosta do que é carne. Ela não gosta do que é espiritual. Queridos, nós enfrentamos todos nós uma luta. Uma luta contra o nosso peso, uma luta contra aquilo que a gente come. A gente enfrenta uma luta. Hoje eu tomei um pouquinho de Coca-Cola, fazia
sei lá quanto tempo que eu não tomava Coca-Cola. Mas você entende que é uma luta diária, a todo momento. Eu não vou permitir, eu não vou fazer, não. Porque a carne ela vai chamar sempre o que ela quer. Essa é uma luta constante. Aliás, ela não é só uma luta dos mais jovens. Eu, quando era mais jovem dentro da igreja, eu olhava os diáconos, os pastores mais velhos, eu ficava pensando, nossa, o dia que eu chegar aí, olha, porque homens espirituais. E aí eu chego, eu estou chegando, eu estou caminhando para isso, e eu percebo que coisa impressionante. Mesmo depois de ter vivido toda a minha vida dentro da igreja, eu tenho que matar essa carne todo dia, porque ela quer a recompensa dela. Bem, nós podemos passar muito tempo, queridos, aqui estudando sobre oração. Podemos passar muito tempo aqui falando sobre muitas coisas, mas eu preciso te dizer algo, e eu não quero te desanimar, eu quero te animar, mas eu preciso te dizer a verdade, que o primeiro aspecto de uma vida de oração é você matar a sua carne, para que o espírito seja vivificado, e a gente possa ter então uma vida espiritual com o Senhor. Bem, algumas frases que eu vou falar, uma delas é: livros sobre oração são bons, mas não são bons o suficiente. Assim como os livros de receitas são bons, mas inúteis, a menos que haja comida para se fazer. O mesmo acontece com a oração. Pode-se ler uma biblioteca de livros de oração e não ser íntimo do Senhor em oração. Devemos aprender a orar e devemos orar para aprender a orar. Ok, pastor Rui me convidou para falar sobre oração. Sabe como nós aprendemos a orar? Orando. É assim que a gente aprende a orar, orando. Seria bom lembrar que quanto mais oramos, mais poder temos na oração. A fé não é como a gasolina, que corre o risco de se acabar se formos longe demais. É mais como um músculo que fica mais forte com a sua prática. Então, quando nós oramos, nós fortalecemos os músculos, se é que existe, os músculos espirituais. Nós não oramos, nós não fortalecemos os músculos espirituais. Quando Jesus está com os discípulos, eles fazem uma pergunta lá em Lucas 11:1, eu não vou ler, mas eles fazem uma pergunta ao Senhor, aliás, um pedido: Senhor, ensina-nos a pregar, foi isso? Não. Senhor, ensina-nos a curar, foi isso? Não. O que eles pediram? Senhor, ensina-nos a orar. Agora, presta atenção em algo. Quando nós falamos sobre questão de igreja, o que mais nós queremos aprender dentro de um meio de igreja? Muitas vezes nós queremos aprender a pregar. Não, o fato é o seguinte, nós vamos aprender a orar. E então o Senhor Jesus começa a ensinar a orar. Mateus capítulo 6 também vai ter a oração de Jesus. Bem, então eu quero passar primeiro por alguns pontos que eu acho importantes sobre oração. A gente vai conversando um pouco sobre isso. Spurgeon, ele falava uma coisa aqui e ele traz uma informação sobre isso. Na Arca da Salvação, encontramos um nível inferior, um segundo e um terceiro nível. Todos estão na arca, mas nem todos estão no mesmo nível. Outros caminharam até os joelhos no riacho. Alguns o encontraram na altura do peito, e apenas alguns, quão poucos encontraram um rio para nadar, cujo fundo não conseguem nadar. O que é isso? Ele está dizendo que todos estão dentro do mesmo ambiente, mas não no mesmo nível. Isso é simples de entender. Uma pessoa que aceitou a Cristo agora, é claro que ela vai começar, ela é um bebê na fé, né? Ela está começando a crescer. Então,
é necessário de ensino, Bíblia, oração, para que possa crescer, mas há níveis. E é interessante algo, eu me lembro que quando eu era o diretor da escola bíblica, havia sempre uma questão que eu conversava com os professores, né? Como entender os níveis de entendimento bíblico das pessoas. Por quê? Porque na igreja, até aquele momento, era por faixa etária. Mas você pode ter um jovem com conhecimento bíblico muito grande. E você pode ter alguém que está 40, 50 anos na igreja, que não tem o mesmo conhecimento. E eu me lembro de uma coisa, e aqui eu vou dizer a primeira palavra sobre a importância da oração: unidade. Uma das grandes importâncias da oração é unidade, e eu vou dizer o porquê. Eu me lembro que, quando eu era criança, a nossa igreja estava em construção, e aí a igreja estava praticamente toda pronta, precisava agora colocar os vidros nas janelas. E aí, então, o pastor da igreja fez uma assembleia para se decidir quais seriam as cores dos vidros da janela. Nós ficamos eu me lembro, eu era criança, mas aquilo nunca saiu da minha cabeça. Ficamos mais de 2 horas dentro da igreja, e foi assim, uma assembleia acalorada. Eu vou melhorar. Foi uma assembleia bem acalorada, somente para se definir uma coisa: a cor do vidro que vai na janela. E, queridos, sabe o que hoje, eu olhando para trás, eu percebo? Falta de comunhão com Deus, falta de espiritualidade. Por isso que tiveram aquela assembleia acaloradíssima. Falta de espiritualidade. Eu sempre digo uma coisa, queridos, eu sempre falo isso, eu creio nisso, sabe? Para uma pessoa espiritual, estou pouco me importando a cor do vidro que vai colocar na janela. Quer colocar azul? Você gosta de azul? Coloca azul. Quer colocar o verde junto? Coloca verde junto, não tem problema. Isso é o de menos. Isso não faz diferença na nossa vida, é só uma janela. O que faz a diferença é a nossa vida cristã. Isso faz a diferença, mas isso não é algo comum, porque isso eu tenho que matar a minha carne. Eu até posso olhar e falar que o vidro amarelo seria o melhor, mas já que, se eu falar que o vidro amarelo é o melhor, que eu acho, eu vou trazer confusão para cá. Que cor você quer? Quer colocar azul, verde? Pode colocar a cor que você quiser, porque o vidro é o que menos importa. Agora, quando nós temos baixa espiritualidade, o vidro importa. Aí eu quero que seja o amarelo, porque se não for o amarelo, e eu brigo com aquilo, eu chateio as pessoas, eu trago tristeza na vida das pessoas, porque eu quero o amarelo. Vocês não estão vendo? O amarelo fica muito mais bonito. Eu uso palavras, às vezes, que eu maltrato as pessoas, para mim ter um vidro amarelo. Eu sempre digo o seguinte, que muitas vitórias deixam um rastro de sangue para trás. E precisamos tomar cuidado com isso. Há muitas vitórias em que eu matei um monte de gente para que a minha vontade fosse feita. Quando nós temos uma vida de oração e a vida prática, isso não acontece. Porque nós entendemos o que é importante e o que não é importante. Isso não é importante. O espiritual é importante. Quer colocar, pode pintar todo o vidro, para mim não tem problema. Porque eu estou preocupado com as pessoas. Eu não estou preocupado com uma janela, ou com um vidro, ou com uma pintura, ou com qualquer outra coisa.
Isso não importa. Bem, oração e uma igreja que se compromete com oração é uma igreja unida. Este é um fato muito importante. E, queridos, mais do que nunca, nós precisamos de unidade. João capítulo de número 17, versos 21, 22, 23, Jesus está orando pelos discípulos que estavam com ele ali, mas oro também por aqueles que o Senhor há de me dar, para que eles sejam um, como eu sou em ti, ó Pai. E eu vou falar o porquê disso depois, mas no verso 22 ele fala de novo: Pai, assim como o Senhor me deste a glória que eu dei a eles, para que eles sejam um como eu sou em ti, ó Pai. Verso 23, Pai, eu estou orando, pedindo ao Senhor que eles sejam um como eu sou em ti, ó Pai. Nós estamos vivendo um mundo, queridos, maluco. Preste atenção em algo. Aqui no nosso país, nós vivemos as loucuras de uma esquerda e uma direita. É isso que está acontecendo. Às vezes eu vejo esse tipo de situação, e é mais ou menos assim, mesmo que a direita tenha uma boa ideia, é de direita, é ruim. Mesmo que a esquerda faça alguma coisa boa, não, é ruim porque é a esquerda. Não, peraí, analisa as coisas, a gente não pensa mais. A gente simplesmente se coloca. E mais do que nunca, a igreja precisa se posicionar ao contrário que o mundo está se posicionando. Nós nos posicionamos com uma palavra bíblica de paz, de amor, séria, claro, com toda certeza. Tudo aquilo que for contra a palavra será contra a gente. Todavia, a igreja precisa de união. E sabe o verso 21, 22 e 23, o que ele está dizendo? Porque é importante que a unidade seja com todos os cristãos, para que o mundo creia que tu me enviaste, para que o mundo creia no Filho de Deus, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como que nós vamos conseguir transmitir Jesus se nós não temos unidade? E unidade é alcançada através de uma vida de oração. Quando nós estamos vindo à igreja participar de um culto, e muitas vezes eu, na minha vida cristã, inverti muito isso, achando que quando eu fosse à igreja, era para mim ali ser aquele cristão que vai participar com os outros ali, ou então tinha um termo, né? Assistir o culto. Eu vou assistir o culto hoje. E aí a gente assistia culto. E aí você vai percebendo a situação. Não. O culto é a união dos cristãos por aquilo que eu já vivi durante a minha semana. Você quer ver quando o culto é diferente? É quando o homem está dentro do carro e está atrasado e ele começa a ficar irritado. E vamos logo aí! E aí, quando a família vai para a igreja, ela já vai em sentido de guerra já. Já vai em sentido de guerra. E aí você não consegue participar do culto como deveria participar, porque você já chegou ali já. Quando a gente chegar em casa, a gente vai conversar. Já passa o culto todo pensando assim: a hora que eu chegar em casa, esse negócio não vai ficar assim não. Vai todo mundo sentar naquela mesa, eu vou colocar os pingos nos is, o negócio. Se a gente não conseguir elevar o nível espiritual, através da oração e leitura da palavra, todas as outras coisas ficam difíceis. Dentro da nossa própria casa, dentro da própria igreja. Porque sem unidade a gente não consegue fazer nada. E cuidado, queridos, não seja a batata da sacola. Sabe o que é a batata da sacola? Essa é a diferença da unidade. É quando você coloca um monte de batata dentro da mesma sacola. As batatas estão ali, dentro da mesma sacola, mas elas não estão unidas. Quer unir uma batata na outra? O que a gente faz? Purê. Como é que a gente faz um purê? Para fazer um purê,
a gente vai ter que tirar a casca. Vai ter que tirar a casca. Arranca a casca. Ah, mas eu... Não, mais nada. Eu vou arrancar a sua casca. Arranca a casca. Depois leva para onde? Forno. Ali ela vai esquentar. E depois eu ainda amasso aquilo dali junto com todo mundo para ficar um só. Isso é unidade. Não é as batatas que estão, não são os cristãos que estão dentro da sacola. Não são as batatas, são quando elas se unem dentro do mesmo objetivo. Todavia, para que uma igreja seja unida dentro do mesmo objetivo, dentro da mesma união, é necessário, queridos, é necessário que a sua vida seja uma vida espiritual, que o outro irmão seja espiritual, que todos sejam espirituais. Sabe por quê? Porque a sua vida impacta a minha. Nós estamos dentro da mesma igreja, dentro do mesmo compromisso, dentro do mesmo papel. Só que se você não entregar a sua vida, não tiver vida de oração, de consagração, de santidade, você vai impactar a minha vida negativamente. E não somente isso, todo mundo do mesmo lugar. Unidade dos cristãos é necessário, principalmente no mundo que estamos vivendo, mas ela só é adquirida e conhecida através de uma vida de oração, de joelhos que se dobram. Assim é conhecido. Se nós, queridos, eu estou dizendo aqui, eu como igreja, todos nós, não nos dedicarmos em oração, nós não vamos conseguir ser unidos. E sem a nossa unidade, o mundo não vai conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Porque o texto é claro, na unidade dos cristãos, o mundo conhece a Jesus. Sem unidade, o mundo não conhece a Jesus. Já acabou meu tempo. Ok, eu quero falar bem rapidinho sobre alguns aspectos. Oração é disponível para todos, queridos. Você não precisa ser pastor, não precisa ser missionário, eu sou um cristão, está suficiente. A oração está disponível para você. Sabe por quê? O véu rasgou. Agora nós vamos direto ao Pai. Que coisa incrível, né? Agora, perceba uma coisa, que nós fazemos, quando nós temos uma dificuldade, a gente faz o quê? Não, a gente fala, pastor, ora por mim. Por quê? Olha na nossa cabeça como que é. A gente está tendo a ideia de que a oração do pastor é o quê? Mais forte. A minha filha fala assim, pai, ora que a sua é via Sedex 10, é rápido. Quando acontece alguma coisa com ela, ela fala assim, pai, aconteceu isso, não sei o que mais, pai, ora por mim, a sua oração é Sedex 10, ela é rápida, Deus responde rápido. Queridos, a gente transfere ainda, pastor, ora por mim. Por que eu estou pensando isso? Porque a oração do pastor, o pastor é consagrado, um homem espiritual, então a oração dele é mais forte. Agora veja, em nenhum lugar da Bíblia nós encontramos isso, mas nós criamos isso. Não há outro elemento tão universalmente disponível para a humanidade como a oração. Do fundo do mar até a própria lua, a oração pode ser oferecida, feita. Ele vai falar sobre Jonas, que orou na barriga de um grande peixe. No Equador, no Ártico, a oração pode ser dirigida a Deus, das selvas, da Amazônia, dos desertos. Não há lugar, situação ou nação onde a oração não possa respirar. Nós podemos orar ao Senhor, a oração está disponível a cada um de nós, mas você vai ter que matar sua carne. Caso contrário, a gente não vai conseguir orar. Eu vou contar uma experiência, né? Dentro da nossa casa, a gente sempre tentou lutar para orar junto. E é uma luta. E é uma luta porque os horários depois começam a mudar, e aí criança na escola, e aí começa, e você tem sempre que lutar, sempre que lutar,
para você ter um tempo de oração em família. Veja, eu não estou dizendo como antigamente você ter um culto no lar de 1 hora, eu não estou falando isso, é reunir a família. Acontece alguma coisa, a gente reunir a família e orar naquele momento. Vamos orar. Eu não estou falando para você ficar 2 horas em oração com a sua família, não. Eu estou dizendo para se reunir em família e orar. Acabou. Vamos reunir. Está acontecendo isso, vamos orar aqui. Nós aqui, vamos orar. E, queridos pais, nós precisamos prestar muita atenção nos nossos filhos. Não é atenção para bater, é atenção para orar. E eu me recordo de algumas coisas que foram acontecendo dentro da minha casa, em que, às vezes, quando acontecia alguma coisa, eu e a minha esposa olhávamos um para o outro e falávamos, opa, tem problema aqui. Então, nós falamos assim, não, isso não pode acontecer. Então, nós vamos orar agora para que isso seja eliminado agora. E nós orávamos juntos para interceder pelo que estava acontecendo. Agora, veja uma coisa, quantas vezes... E aqui, querido pai, querida mãe, eu não estou fazendo essa pergunta, é só para você entender. Quantas vezes nós nos levantamos de madrugada para orar pelos nossos filhos? Aos pais de adolescentes, aliás, hoje eu brinco com a minha esposa, né, que o melhor tempo da nossa filha conosco era quando era neném. Sabe por quê? Neném você pega, você leva para onde você quiser. Depois, quando completa 20, 21, 22, ela é uma boa menina, obediente, mas agora tem o seu trabalho, tem a universidade, tem outros... É outra coisa. Pode chorar às vezes, né? Chora. Nossa, que beleza, olha, uma gracinha. Porque depois o tempo passa. Mas desde criança, quando acontecia alguma coisa, eu olhava para minha esposa, opa, tem algo errado. E eu sempre, quando lembro e penso disso, eu me lembro de Jó. Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E aí, Jó se levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, todos os seus filhos. Era um homem que estava preocupado com a sua família, ele intercedia, ele orava pela família. E aí eu fico me perguntando hoje, quantas vezes nós nos levantamos de madrugada e vamos orar pelos nossos filhos? Quantas vezes? Às vezes, queridos, sabe aquele texto bíblico? Vocês não puderam orar comigo nem 1 hora? E a gente fala assim, mas que coisa incrível aqueles discípulos, né? Não conseguiram orar 1 hora com Jesus, naquele momento crucial, Jesus ia ser crucificado. E aí a gente olha para a gente, e a gente? Quantas vezes eu acordei de madrugada para orar pela minha filha? E aí você começa, opa, eu estou fazendo exatamente o que os discípulos fizeram. Não conseguiram orar nem 1 hora. É disponível a todos e nós precisamos ter uma vida de oração. Eu vou pular tudo aqui e vou para o final, mas eu quero apenas encerrar dizendo algo que contar bem rápido sobre esta propriedade. Fevereiro de 2018, um amigo que tinha uma construtora aqui em São José dos Campos, ele era o dono aqui, e ele veio conversar comigo. A esposa dele tinha estudado comigo e com a minha esposa na faculdade, e aí ele ofereceu essa propriedade para que a Cruzada Mundial, na época, a Every Home, comprasse essa propriedade. Irmãos, sabe o que é você não ter um centavo para fazer nada? Assim, impossível, assim, impossível, esquece isso. E eu me reuni com a minha esposa, eu conversei com ela, nós convidamos um grupo de amigos próximos para orar. Nós não falamos o que era. Olha, nós queremos que vocês orem por algo que está acontecendo, a gente gostaria de uma resposta de Deus sobre isso. E eu e a Débora começamos a orar todas as noites.
todas as noites orando. Isso foi em fevereiro. Em março, eu tinha uma reunião com a minha liderança, fiz um projeto bonito, arrumado, bonito, tal, num book, tudo, levei, apresentei, tudo lindo, maravilhoso, fotos espetaculares, essas coisas todas. E aí, ok, Alessandro, a gente vai analisar, se for possível, a gente te comunica. Quando foi em junho, isso era em fevereiro, quando foi em junho, o meu líder, ele me liga, ele fala, Alessandro, olha, sobre a propriedade que você nos apresentou, não vai ser possível. E eu perguntei, não vai ser possível? Ele falou assim, ó, é quase impossível. Aí eu disse para ele, olha, é o seguinte, enquanto você não me ligar e não falar que não vai comprar, eu vou continuar orando. Aí ele falou assim, não tem problema, então continua orando. E eu continuei orando. Quando foi em novembro, a Every Home, a cruzada aqui, estava completando 55 anos de ministério no Brasil, e eu pedi ao proprietário para fazermos um jantar lá no refeitório. Lá no refeitório, na época, não tinha vidro, não tinha piso, e não tinha a frente ali, e nós fizemos lá. Queridos, na hora do culto, caiu uma chuva aqui, e a chuva veio daqui para cá, e começou a molhar as mesas, e eu estava com uma equipe dos Estados Unidos aqui, todo mundo aqui, e eu assim, Senhor, segura essa chuva, Senhor, espera mais um pouquinho. E começou a lavar tudo, todo mundo empurrando mesa na hora da pregação, empurrar mesa. E eu pensei comigo, Senhor, olha, já era. Já era. Ok, quando foi outro dia, eles vieram aqui, com calma, a gente olhou tudo aqui, e eu, desde fevereiro até para frente, eu passava aqui nessa estrada, aí eu parava o carro lá em cima, eu orava, eu parava aqui, eu orava, eu parava ali na porta, eu orava, e foi indo assim, foi oração constante, de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, aí eles vieram aqui. Na hora do almoço, eles falaram, olha, Alessandro, a propriedade é muito boa, mas nós não temos dinheiro para comprar. Eu falei, ok. Enquanto vocês não me ligarem e falarem assim, ó, vai ser a última palavra, a gente não vai comprar, eu vou continuar orando. Eles foram embora. Quando foi dia 21 de dezembro, um dos casais que estava orando e não sabia o porquê, ela mandou um WhatsApp para mim, Alessandro, eu não sei o que é, mas veio um homem aqui hoje no meu trabalho e perguntou se tinha algum cristão aqui. Eu disse que eu era. Então ele falou assim, ó, avisa o seu amigo que o que ele está pedindo já foi concedido. Ela manda mensagem para mim. A hora que eu li a mensagem, nossa, queridos, no outro dia, dia 22 de dezembro, o meu líder, ele me liga e fala, Alessandro, vem para cá agora, a propriedade vai ser nossa. Saio que nem louco aqui, já perto do Natal, saio que nem louco daqui, chego lá, nós vamos ter uma reunião. Chamo o conselho da organização, aí começa a me fazer um monte de pergunta, como é que vai ser, ok, eu vou explicando tudo, já, claro, né, a gente também tem que fazer a nossa parte. Estudei, preparei, slides bonitos, tal, essas coisas todas, ok, estudei. E então, eles contam a história deles, lá nos Estados Unidos. Eles foram caminhar em oração no dia 21 de dezembro, e quando eles estavam na caminhada, eles começaram a orar por essa propriedade. Quando eles retornaram para o escritório, alguém tinha ligado e dito assim, olha, eu tenho uma oferta para dar, e aí ele passou o valor da oferta. O valor da oferta era o valor para comprar essa propriedade. Amém. O Senhor, e eu digo, foi no segundo tempo,
nos últimos minutos do segundo tempo, Deus muda todas as coisas, de algo que não poderia. Mas eu me lembro de uma coisa, quando o meu líder liga para mim em junho e fala assim, não vai dar. Eu falo, essa é a última palavra? Olha, não é, mas é quase. Então eu vou continuar orando. Até vocês me ligarem e darem a última palavra. O que eu quero dizer com isso, queridos? Deus continua com todo o poder no céu e na terra. Amém. Ele continua com a sua graça, misericórdia, amor, estendido sobre as nossas vidas. Mas há uma maneira de acessá-las. A maneira de acessar é através de uma vida de oração, de intimidade com o Senhor. Queridos, e eu vou, para encerrar, eu me lembro que eu era criança e eu escutava os missionários dizendo assim, de coisas espetaculares que acontecia. E eu me lembro um dia que eu estava na igreja, e eu pensei assim, nossa, isso nunca aconteceu comigo. Eu nunca vi isso. E eles falando que estavam vivendo por fé, e o Senhor abrindo uma porta aqui, abrindo uma porta ali, e eu olhando, e falei, nossa, isso nunca aconteceu comigo, eu devo ser mesmo, olha. Queridos, hoje nós estamos vivendo exatamente dessa maneira. É por fé, em fé. E eu sempre penso o seguinte, o Senhor está pedindo só o próximo passo. Dá o próximo passo. Dá o próximo passo, que o resto é comigo. Dá o próximo passo. Mas esse passo é um passo de fé, de confiança, de entrega, de submissão ao Senhor. E ele vem através do espiritual. E o espiritual vem através da oração e da palavra do Senhor. Então o próximo passo é um próximo de fé. É um passo de fé, mas é um passo de fé através da palavra do Senhor. Queridos, que o Senhor abençoe os irmãos de uma maneira maravilhosa, espetacular. Eu vou dizer com o meu coração, eu não tenho a mínima dúvida que Deus age nas nossas vidas. Eu não tenho a mínima dúvida do poder de Deus sobre todas as coisas. Esta, queridos, é uma experiência que eu contei, mas dentro do ministério da Every Home, que eu tenho visto, é milagre após milagre, de coisas que você olha e fala, olha, tem uma montanha aqui na minha frente, eu falo, isso aqui não é nada, eu vou tirar só para você ver. Ele vai lá, ele tira essa daqui, aparece outra, mas isso tem que ser buscado através de vida de intimidade, de oração com o Senhor. É por isso que essa sala aqui embaixo, ela é muito importante para nós. É por isso que essa sala é importante, porque o maior número de pessoas que estiverem intercedendo diariamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, junto com outros irmãos lá de São Paulo, de outros lugares, Bahia, Ceará, e todo mundo orando, para quê? Para que o Senhor possa mover as barreiras e as vitórias possam acontecer. Não tenha dúvida que Deus possa agir na sua vida, porque Ele pode agir na sua vida, Ele pode agir na vida de qualquer pessoa. O Dr. Dick Eastman foi nosso presidente internacional até o ano passado, ele está bem idoso já, um homem reconhecido nos Estados Unidos por ter uma universidade de oração, são 4 anos de oração lá. Ele fala uma coisa, nós oramos aqui do céu, o Senhor do céu escuta a nossa oração e move todas as coisas em qualquer lugar do mundo, com qualquer pessoa, aonde quer que seja. Por quê? Porque o poder é dele, a graça é dele. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, nós te agradecemos, louvamos o teu nome, te agradecemos, Pai, pela tua graça que nos dá a oportunidade de, em Cristo Jesus, chegarmos até o Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem agido com tanta bondade, tanto amor, tanta graça e misericórdia, nós reconhecemos isso, Pai. Temos desafios, temos dificuldades nesta terra, mas como é bom, Pai, saber que o Senhor está conosco. Como é bom, Pai, saber que o Senhor continua nos amando. E assim, Pai, nós queremos, Pai, pedir ao Senhor, nos fortalece para termos uma vida mais íntima com o Senhor, de mais unidade, de mais ligação com o Senhor, entendendo e nos submetendo à Tua vontade, aos Teus planos, Pai. Porque o plano não é nosso, o plano é do Senhor. E nós queremos nos colocar diante do plano do Senhor nas nossas vidas, Pai. Assim, Pai, o nosso muito obrigado. Continue abençoando, Pai, esta igreja que tem sido tão especial para nós, Pai.
que os nossos irmãos sejam abençoados, protegidos, guardados pelo Senhor. E assim, Pai, também dá uma noite a eles espetacular, agora lá no culto da fogueira, em descanso, amanhã, Pai, que eles possam retornar com o Teu cuidado e graça. Assim, Pai, o nosso muito obrigado, nós Te agradecemos, louvamos o Teu nome, no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Amém. Pastor Rui, obrigado. Baixe suas cabeças, vamos para aquele momento que eu sempre gosto de fazer de apelo. Pastor Alexandro, grandemente usado por Deus, falou sobre matar a carne. Quem mata a sua carne, exercita o domínio próprio. A palavra de Deus nos ensina que ter domínio próprio é fruto de uma vida de oração, uma vida de intimidade, uma vida coerente com a palavra. E aí fica fácil dominar a carne, porque a nossa vida já está sob o domínio daquele que domina a nossa carne, que é o Espírito Santo. E nessa noite você quer dizer, pastor, ore por mim. Eu tenho tido dificuldade em dominar a minha carne, mas está na hora de pedir ajuda àquele que me ajuda, que pode me ajudar a dominá-la, para que eu possa ter uma vida de oração, uma vida transformada na oração, uma vida de intimidade, onde eu vou ter prazer de orar de dia, de noite, de madrugada. Eu quero viver experiências na minha vida de oração, a partir do domínio da minha carne, com a ajuda do Teu Santo Espírito. Eu quero orar por você. Levante sua mão. Amém, 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 amém. Louvado seja Deus, quase unanimidade de mãos. A gente não consegue fazer o que Deus pede sem a ajuda dEle. Lembra naquilo que eu falei nessa manhã? Deus tem uma expectativa que busquemos Ele em oração. Não porque Ele precisa de nós, mas porque Ele sabe que nós precisamos dEle. E Ele, como Papai Celestial, está disponível a nos ajudar a dominarmos a nossa carne. E poderemos viver a partir daí grandes experiências, tudo para que Ele possa nos usar mais até o grande dia do Senhor. O Deus de milagres continua realizando milagres. E como eu gosto de ouvir histórias como essas, testemunhos como esse, onde o pastor Alessandro, ele disse, são milagres após milagres, porque eles vivem uma grande vida de oração. E se você quer viver essas experiências, o Deus é o mesmo, Ele não tem filhos privilegiados, mas Ele dá privilégios àquele que ora mais. Então está nas tuas mãos a decisão. Pai, quero consagrar ao Senhor todas essas mãos levantadas, quase unanimidade de mãos, que estão dizendo, Deus me ajude a dominar a minha carne. A minha carne tem vencido muitas vezes, a minha carne tem vencido através do sono, através de distrações, através de uma agenda lotada. Eu não sei o que cada um quis dizer através do levantar das suas mãos, mas eles estão clamando pela ajuda do Senhor. E a minha oração como pastor desse povo amado é que o Senhor visite cada um deles, cada um de nós, porque eu também tenho a mesma luta. E nos ajude a cada dia a dar mais vazão ao Espírito Santo em nossas vidas, porque é através dele que nós temos o domínio da nossa carne. E que possamos desenvolver grandes vidas de orações, grandes vidas de intimidade com Deus, que possamos viver grandes milagres com o Senhor. Não para a nossa glória, mas para sermos cada vez mais usados pelo Senhor. Que através, ó Pai, da Tua palavra que foi ministrada hoje, que continuemos, ó Pai, a encontrar cada vez mais a unidade da nossa igreja. Como temos vivido como igreja, desde o nosso aniversário em agosto, quando montamos a sala de oração, começamos a orar mais, temos visto o mover do Senhor na nossa igreja e a unidade do Senhor descendo sobre nós. A igreja hoje já é uma outra daquela de antes do nosso aniversário, mas ainda temos uma trilha a seguir e queremos continuar avançando, crescendo na unidade, para que o mundo reconheça Jesus Cristo através de nós. Nos ajude a sermos essa igreja, Pai, que estamos buscando, porque é uma igreja que vai ser mais útil nas mãos do Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor já tem nos feito e nos fará. E é em nome de Cristo que eu peço, agradecido. Amém. Amém. Amém, amados? Amém.
Pastor Alessandro, vem cá com a irmã Débora, a gente tem uma lembrancinha para vocês. Já que o pastor não conseguiu pregar a mensagem inteira, eu acho que eu vou tirar metade da lembrança. Ninguém mandou dizer que não pregou tudo, então acho que dá para tirar metade da bênção. Estou brincando. É só uma lembrancinha em nome da nossa igreja, é uma gratidão que a gente tem para com vocês, né? Vocês têm sido bênção em nossa igreja também, na minha vida, e em nome da Igreja Batista Emanuel queremos dar essa lembrancinha, e que ao sentar ao redor da mesa, com um belo de um café, um belo de um chá, né, vocês possam lembrar da nossa igreja que está sempre orando por vocês, e sempre agradecendo a Deus pela vida de vocês, tá bom? Deus abençoe, prima. Obrigado. Deus abençoe, prima. Amém, igualmente. Obrigado. E a gente deixa a Raquel compartilhar um pouquinho também, tá bom? A Raquel é a filhinha que já está com 22. E ele nem contou tudo. Deixa eu contar um segredo. Da última vez que a gente estava aqui, foi agora em julho, né? Que eu estava pregando na conferência dos semeadores. Teve um momento que minha esposa me contou, viu, pastor Alessandro, que a sua filha, a filha de vocês, a Raquel, estava no telefone. E o pai estava meio injuriado. Aí, quando minha esposa olhou para ele, ele disse: está com namorado. Ou seja, quando fica grande, além dos problemas citados, ainda encontra uma marmanjo, um namorado. E a gente ainda tem que dividir a nossa preciosidade, princesa, com dito cujo. É só a graça de Deus, né? Nunca vou me esquecer. Minha esposa olhou para mim e falou: ele está com uma cara meio injuriado. A filha falando com o namorado. Vamos ficar em pé, vamos adorar a Deus para encerrar. Irmãos, essa canção que vamos entoar agora, para nós ela é nova. E é uma canção onde nós vamos declarar que o nosso Deus, ele é Deus de milagres. Nós acabamos de ouvir sobre experiências com Deus, ouvir a história de um lindo milagre que o Senhor fez. E que nesse momento nós possamos fazer uma verdadeira entrega através dessa canção, que declarando que Deus é Deus de milagres e que possamos também buscar viver experiências com Ele. Amém? Escuridão, meu Deus, este é quem tu és.
adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é o nosso Deus, amém? É nele que confiamos, é por ele que vivemos. E vamos avançando até o grande dia do Senhor, amém? Amados, agora se você quiser usar o banheiro, tomar uma água, nós já vamos sair direto para o nosso culto da fogueira. E depois do culto da fogueira estamos liberados para gincanas, brincadeiras. Dormir não, irmão, dormir em São Paulo, né? Ir para a piscina, salão de jogos. Então, assim, todos vamos lá para o culto da fogueira. Amados, aqui ao lado nós vamos descer até perto ali da onde nós estamos hospedados, ali onde tem o meu carro, o nosso carro. Dali nós vamos descer uma rampinha e dali nós vamos pegar a estrada que nós vamos subir todos juntos até a fogueira. E quando terminar o culto da fogueira, a gente pode subir mais um pouco, aqueles que quiserem, e tem uma vista linda lá de cima. Foi onde algumas pessoas ano passado subiram com a gente, onde a gente pôde ter uma vista linda de partes das cidades ao redores, e é uma vista muito linda. Não é obrigatório subir, mas se alguém quiser, dá para subir um grupo, é um pouquinho além do culto da fogueira, do lugar do culto da fogueira. Lembrando que onde tem o culto da fogueira é um lugar plano, tá? É um lugar plano, bem amplo, e tem uns troncos lá para sentar, almofadados com ar-condicionado natural de Deus, tá bom? Então, se você quiser, vá no banheiro rapidinho, beba uma água, mas pega uma blusa de frio, e aí a gente se encontra ali onde tem o meu carro, daqui 10h30 em ponto, a gente se encontra ali para dali a gente subir. Deus, vamos orar para encerrar, né? Vamos orar para encerrar. Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais um culto abençoado que o Senhor nos deu, onde o Senhor ministrou em nossas vidas através do teu servo, o pastor Alessandro, e que possamos colocar em prática cada dia mais tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações sobre a vida de oração. Que não se torne apenas promessas como vou fazer, um dia eu começo, mas que se torne algo real ainda nesse acampamento para a glória do Senhor. O Senhor está pronto para mover, ó Pai, os céus ao nosso favor, mas precisamos primeiramente dar o passo de mudar a nossa vida de oração. Nos ajude, ó Pai, a fazermos todas as mudanças necessárias para glórias e uso do Senhor. Nos abençoe agora, ó Pai, a ida até ali onde vai ser o culto da fogueira, e que ali seja mais um tempo de quebrantamento, transformação, salvação, se alguém entre nós ainda não tem a Cristo, um tempo de testemunho, enfim, um tempo transformador para a glória do Senhor. E obrigado porque não choveu, e dessa vez a gente pode subir para a glória do Senhor. E é em teu nome que eu oro. Amém. Amém. Vamos embora, gente.